Como você gosta de ser chamado ou como você gosta de ser chamada? Pelo seu nome, pelo seu apelido, talvez por um outro nome que você criou. Deus também tem algumas preferências na maneira como nós nos dirigimos a Ele e como nós o chamamos. Por exemplo, Jesus, ele não se denominava a si mesmo mestre, rabi, Deus. Jesus gostava de se autodenominar o Filho do Homem. Jesus gostava de ser chamado de Filho do Homem, apesar de ser o Messias prometido, o Deus encarnado. Mas na sua identidade com a humanidade, Jesus gostava de ser chamado Filho do Homem. E ele se auto-intitulou também o nosso irmão mais velho. Que coisa linda! Quando nós olhamos para Deus o Pai, como Jesus se dirigia a Ele, como os apóstolos nos ensinaram a nos dirigir a Deus o Pai, é exatamente essa expressão, a expressão Abba. Interessante que a expressão Abba, nos 3 versículos que aparecem no Novo Testamento, e a gente vai ver, elas sempre estão acompanhadas da palavra Pai. Abba, Pai. Deus gosta de ser chamado. Deus gosta de que nos relacionemos com Ele como nosso Abba. Abba significa, é uma expressão coloquial, uma expressão de afeto, de amor. Significa paizinho querido. Paizinho querido. Logicamente, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Deus é Deus e sempre será Deus. Mas no relacionamento com o homem caído após o pecado, o homem perdoado, o homem renovado, nós somos adotados no seio do Pai, no colo do Pai. E então Deus gosta que nós o chamemos de Abba Pai. Abba Pai, para os judeus, significava uma expressão de afeto e carinho. Normalmente quando o pai, naqueles tempos agrícolas, chegava do campo ou do cuidado do rebanho, e ele chegava em casa e os filhinhos percebiam, porque os judeus são muito família, os filhinhos percebiam a chegada do pai e aquele momento de alegria, porque o pai estava de volta em casa, e eles então gritavam, Abba Pai, paizinho querido, paizinho querido. E que lindo é quando nós nos dirigimos a Deus assim e entendemos a nossa filiação com Jesus Cristo. Aqui em Marcos capítulo 14, verso 36, nós temos o primeiro uso dessa expressão. Jesus, no Getsemane, a orar, ele se dirige a Deus como Abba e, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, Abba, Pai, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Interessante, a palavra Abba é uma transliteração do aramaico, e sempre ela é seguida da expressão grega Pater, ou Pater, Pai. Abba, Pai, paizinho querido. E quando Jesus ali em seu sofrimento, em sua angústia, passando pelo Getsemane um pouquinho antes do Calvário, carregando todo o peso da culpa que estava sobre ele, a culpa dos nossos pecados, dos meus pecados, ele se dirige a Deus o Pai e ele chama Deus de Abba, meu paizinho querido, tudo é possível a ti. Passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, porque tu és o meu Pai e tu cuidarás de mim. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, quantas vezes temos os nossos Getsêmanes, não? Nossas lutas, nossas dores, nossas dificuldades. E como devemos nos dirigir a Deus, entendendo que temos um Pai querido, um Pai de amor, um Pai celestial, que provou o seu imenso amor ao entregar o seu Filho por nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, falando no contexto de filhos e herdeiros, a partir do verso 14, ele diz assim,
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então sempre a expressão aramaica Abba vem acompanhada da expressão Pater, Abba, Pai, enfatizando Paizinho querido, um Deus de afeto e um Deus de amor. No último texto que aparece na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, ele reforça essa mesma ideia ao dizer assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo de seu Filho que clama Abba, Pai. De maneira que não somos escravos, porém filhos. Sendo filhos, também somos herdeiros por Deus. Você está cansado de ouvir falar que estamos atravessando um momento muito complexo para toda a humanidade. Hoje, ainda pela manhã, soube de uma jovem que perdeu a vida por causa da Covid-19, por causa dessa doença, dessa pandemia. Essa semana fiz funerais, visitei hospitais, muitas pessoas sofrendo. Deus é amor, o nosso Pai é amor, mas o nosso Pai de amor permitirá que o mal amadureça para o juízo final. E enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos que nos dirigir sempre a Deus, tendo consciência de alguém que cuida de nós, de alguém que zela por nós, de alguém que vigia sobre nós, que é nosso Pai. Como Jesus no Getsemane, nós não entendemos todas as coisas e muitas vezes não gostaríamos de passar por certos cálices, mas devemos sempre orar que seja feita, Senhor, a Tua vontade e não a minha vontade. Mais uma vez eu pergunto, está você passando por alguma provação, algum Getsemane? Está você lutando alguma luta espiritual, como o apóstolo Paulo tinha tantas lutas no seu ministério, tantas provações? Mas tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo entenderam que lá no céu, acima da humanidade, existe um Deus que gosta de ser chamado de Paizinho querido, Abba, Pai. Que Deus, o nosso querido Abba, cuide de você. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo esteja sobre você cada dia e você dedique muito tempo para conversar com o Abba, para conversar com o teu Pai, através da Bíblia, através da oração, através de um santo relacionamento, onde você vai conhecendo mais e mais Deus como Pai, reconhecendo-se a si mesmo como Filho e herdeiro de todas as coisas, franqueadas pelo amor de Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno encarnado, o Deus único encarnado. Que Deus te abençoe. A minha oração é a oração do apóstolo Paulo e a oração de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Abba, Pai. Porque Deus, o Pai, acompanhará Jesus na busca de seus filhos deste mundo para o lar celestial. Um grande abraço. Deus abençoe você no seu relacionamento com Deus, o nosso querido Pai, o nosso Paizinho querido. Um grande abraço.